tinha 5 anos de idade, a minha primeira projeção astral consciente, eu tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eu me via fora do corpo, com mais ou menos 17 anos de idade, e via meu corpo pequenininho, muito magrinho, dormindo sobre o peito do meu pai. Meu pai dormia numa rede, e eu me via lá. E para mim era meio que confuso, porque eu sabia que aquela criança ali pequenininha, magrinha, era eu, mas eu me via ao mesmo tempo fora do corpo, com 17 anos. E eu andava pela casa, percebia algumas entidades que me cumprimentavam, mas eram ligados à minha família. E nisso foi uma experiência boa, não foi uma experiência ruim. Né? Ruim por não ter ali os malfeitores espirituais, né? E nisso, as minhas projeções foram se evoluindo. Aos meus 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu já recebia convite da espiritualidade ligado a Ramatiz, para poder fazer parte de grupos de estudo no plano espiritual. Mas nisso, eu já tinha contato com alguns trabalhadores espirituais da Fraternidade da Cruz do Triângulo, né? Sobre a égide do mestre Ramatiz, tanto que Akhenaton, o pai Joaquim, esses são entidades, são espíritos, né? E um cara de Órion, chamado Nilion, que ele, segundo ele fala, ele é da constelação de Órion. Ele é tipo parecido um Grey híbrido. Ele é albino, tem os olhos bem preto, mas quando você olha, como se estivesse olhando as constelações, né, o macro, o micro-universo, e essa parte branca nossa dele é preto, e essa parte nossa escura é um amarelado que tem uma listra circular de cor vermelho, bem cintilante. E é uma pessoa super amável, mas quando é para ser rígido, é rígido, tanto que praticamente foram responsáveis pela minha educação também. Conheci na época o professor Valdo Vieira, participei de 2 tertúlias dele na época, junto com o Wagner Borges, com o Wagner Alegretti, a esposa dele, a Nancy Trivelato. Tanto que, numa pergunta que eu tinha feito na época do Valdo Vieira, parece que ele não gostou, e era uma pergunta bem simples, que da qual todos discordaram dele, da reação dele. Aí foi quando, na época, eu saí, da época da Conscienciologia, aí saiu comigo Wagner Borges, na época, que montou depois de PPB, saiu depois, junto conosco, o Wagner Alegretti e a esposa, Nancy Trivelato, que é muito conhecida hoje pelo seu livro sobre estado vibracional, e montaram hoje na Califórnia, acho que deve ser na Califórnia, o EAC, que é uma instituição de projeções astrais, onde eles dão curso técnico de projeção, vivência, um lugar muito lindo. Eu já até recebi convite para poder ir visitá-los, mas é muito longe de onde eu moro. Eu moro aqui no Nordeste, em Fortaleza, né? E esse livro, eu tive meu contato com esse livro há mais ou menos 15 anos atrás, e eu me identifiquei muito com ele, porque ele trata aqui não só de uma projeção astral, mas de atividade, né, do plano espiritual. Nesses 10 anos, até meus 15 anos, eu estudava em grupo de estudo no plano espiritual, e nós tínhamos estágios nas regiões umbalinas. Nós estudávamos, na época também, a topografia dos umbrais. Então, se eu desencarnar hoje e vou para os umbrais, eu já sei onde eu devo estar e onde eu não devo estar. Né? Mas é bem interessante. Aí, nessa prática, eu passei o quê? Acho que 25 anos trabalhando nas regiões umbalinas, hoje eu tenho 50 anos de idade, e já estou mais ou menos com quase 15 anos hoje, que trabalho também ativamente todos os dias, né? Com o trabalho de desfazimento de magia negra, com a nossa equipe espiritual aqui da Fraternidade, e divido essas minhas projeções também com os meus alunos iniciados em Kriya Yoga, né, que quando às vezes precisam,
eu me desloco até eles, às vezes no período do sono, mas para um aluno ter essa capacidade de evocação, tem que ter muita fé, tem que ter muita força de vontade, né? Mas, às noites, nós assistimos nossos alunos, tá certo? E esse estudo, ele é um estudo que vem a somar com o curso que nós já realizamos também de projeção astral. Bom, só um resumo um pouquinho sobre mim, mas não podemos aqui deixar de falar sobre o autor espiritual responsável do nosso estudo de hoje, tá certo? O que a Vanderlei está falando aqui? Ela não está conseguindo entrar, só mentiu, gente. A Vanderlei não está conseguindo entrar. Então, a gente vai falar bem pouquinho do Charles Lancelin, né, quando ele estava encarnado na Terra. Uma biografia muito rápida do Charles Lancelin, tá certo? Charles Marie Eugène Lancelin nasceu em 4 de janeiro de 1852 em Dreux, França. Desde cedo se interessou pelos fenômenos espíritas, mais precisamente quando surgiu o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em 1857. Denotado como tendo uma mente brilhante e curiosa, rapidamente tornou-se um discípulo de Albert de Rochas, coronel interessado em manifestações de espíritos, muito semelhante ao coronel Shoa, né? O nosso conhecido coronel Shoa aqui no Brasil. Ele era ufólogo, era espírita e estudioso dos fenômenos paranormais. E, portanto, ocupava-se dos estudos do sonambulismo, magnetismo animal e regressão de memória. Utilizou os conselhos do médico Gerard Anaclet, Vicente Papos, juntamente com os do Dr. Hippolyte Baraduc, inventor das iconografias, para fotografar o invisível. Homem descrito como consciente e metódico, Lancelin explora todas as quimeras destes encontros. Da vida após a morte, como escritor, deixou uma vasta composição literária depois de todas as pesquisas.